Você está sem acessórios para usar num evento especial? Seus problemas acabaram, porque eu trouxe esses brincos maravilhosos que eu vou te ensinar hoje. Olha só as outras versões que eu fiz. Eu vou te ensinar os segredos das crocheteiras de alto padrão, acabamentos perfeitos e mais. Vou te ensinar também a calcular o valor para venda dessas peças maravilhosas. Eu sou a Jessie e você está no canal Crochê Sem Mistério, da marca Lindy Due. Vamos aprender? E os materiais que eu escolhi para fazer o nosso lindo brinco cianinha são a linha lisa, a grossa, ela é 100% polipropileno. Eu escolhi a cor castanha, linda, e ela tem 1 milímetro de espessura. Vou usar a agulha de 2 milímetros como agulha principal e a agulha niquelada número 2, que equivale a 1,5. Essa daqui eu vou usar como auxiliar se for preciso. Vou usar 2 ganchos anzol, esses são de aço inox, uma agulha bem fininha para costurar, 6 cristais de 5 milímetros, esses são cristais transparentes, 6 canutilhos de 1 milímetro, na cor prata. Esses canutilhos são de vidro, olha que lindos. Vou usar fio de nylon para costurar e fazer os detalhes de 0,25 milímetros. E para me auxiliar, tesoura, os alicates de bijuteria e um isqueiro. Vamos aprender? Então, olha, aqui eu já fiz o primeiro brinco e o que a gente vai observar? Que a gente vai cobrir toda a argola, a meia argola, né? E a gente não vai apertar muitos pontos, porque a gente vai fazer pontos baixos e aí depois a gente vai fazer o ponto cianinha. Se a gente fizer muito apertado, a gente vai sofrer demais para fazer o ponto cianinha. Então, vou deixar ele aqui de lado. Então, a gente pega aqui a argola e olha só o que acontece. Tem muita gente que gosta de forrar fazendo aqui primeiro um nó corrediço. E aí, começa a forrar a argola. Coloca aqui por dentro, né? Não vou fazer assim, só quero mostrar para você. Ó, a gente traz aqui e fecha o ponto. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar. O nó corrediço, ele fica aparecendo aqui. Então, ele vai ficar diferente dos outros pontos. Então, eu posiciono aqui o fio, deixando um tanto aqui para acabamento, posiciono a argola aqui por cima do fio, e agora eu entro com a agulha dentro da argola, e aí eu trago o fio. Seguro bem, laço e fecho esta primeira alcinha. Muito bem. Agora a gente vai esconder esse fiozinho, então a agulha passa também por ele, ó. Trago o fio e aí, então, eu fecho o ponto. E aí, eu vou fazendo pontos baixos, escondendo o fiozinho e tentando deixar aqui essa argolinha mais folgadinha, né? Essa alcinha. Para que eu não sofra no momento de fazer o ponto cianinha. Vou ajeitando aqui e posicionando o meu trabalho. Dessa forma. Muito bem. Então, o que a gente vai tomar cuidado aqui? Essa parte onde a gente traz o fio, sempre deixar ela ajustadinha para que os pontos fiquem iguais, tá? E aqui não apertar muito o ponto aqui na parte de cima, porque depois vai ser difícil de entrar nesses pontinhos. Muito bem. No outro, eu fiz 28 pontos, né? Na minha tensão, deu 28 pontos. É o que eu vou fazer aqui, pra gente poder fazer o nosso brinco maravilhoso. E eu já volto.
Fiz aqui, então, os meus 28 pontos e forrei toda a meia argola. Agora, a gente vai cortar esse fiozinho aqui que a gente escondeu, e como ele deu a volta inteira, não preciso fazer acabamento. Então, eu só corto aqui bem rente, com cuidado, e coloco o último pontinho por cima. Aí, já ele vai se ajeitar. Então, viro a minha peça de novo. Agora, a gente vai entrar aqui no primeiro pontinho que nós fizemos. Olha, ele tá aqui. Então, entro aqui no primeiro pontinho. Trago o fio. Aí. E faço ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer o ponto cianinha. Então, faço aqui uma correntinha. Vou no ponto seguinte e faço ponto baixíssimo. Uma correntinha. E assim eu vou fazer até finalizar os pontinhos que a gente fez aqui para forrar a meia argola. Ops. E aí, ela vai ficando com esse efeito aqui. Então, vamos fazer durante toda a argola, a meia argola, chegando aqui, a gente volta. Fiz aqui, então, olha, todos os pontos cianinhas. Fica lindo, né? Agora, eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro pontinho, finalizei aqui com uma correntinha. Aí, eu vou vir aqui, neste pontinho aqui, olha, que ele tá aparecendo, que é o primeiro ponto que a gente fez. E vou fazer um ponto baixíssimo nele. Então, entro aqui nele. E faço o ponto baixíssimo. E aí, eu finalizo a carreira. Agora, a gente vai fazer 12 correntinhas. E não vamos apertá-las muito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou virar o brinco e vou prender essas argolinhas no ponto que me dá aqui a mesma altura desse. Então, eu vou vir aqui e é este ponto aqui. Então, eu vou encontrá-lo, viro e entro nele. E faço um ponto baixíssimo. Dessa forma. Viro novamente o meu trabalho. E agora, a gente vai fazer ponto cianinha em cada uma das correntinhas. Então, aqui eu fiz ponto baixíssimo, aqui, né, na finalização. Aí, eu vou fazer agora uma correntinha. Muito bem. Vou na correntinha seguinte, faço ponto baixíssimo. E uma correntinha. Vou no seguinte. Baixíssimo. E uma correntinha. Baixíssimo e uma correntinha. E vou fazer isso até terminar as correntinhas. Chegando aqui, a gente volta. Fiz aqui, então, o cianinha nas correntinhas e agora eu vou fazer o acabamento. Então, eu puxo, corto e com a agulha mais fininha, eu vou entrar aqui
nesse próximo pontinho, olha, a gente tá trabalhando aqui, então eu vou entrar aqui neste próximo pontinho. Vou pegar o fio e vou trazê-lo aqui pra frente. Vou ajustar. E agora eu vou vir aqui, olha. Na última correntinha que a gente fez. E vou trazer o fio pra trás. Agora eu ajusto. E já posso esconder esse fiozinho aqui. Então, agora a gente vai encontrar um pontinho que nos dê essa oportunidade. Pode ser só um pontinho, porque como esse trabalho é mais apertadinho, ele é mais fininho, é mais difícil da gente esconder por muitos pontos. Então, aqui a gente vai escondê-lo assim. Maravilha. Agora aqui eu vou cortar e vou queimar. E você já vai entender por que que desta vez eu não vou passar a cola de silicone e eu vou cortar. Então, eu corto assim, mais ou menos rente. E aí, com a parte azul do isqueiro, eu vou queimar essa pontinha aqui. Dessa forma. Perceba que fica a marca, ó. Fica mais escuro aqui. E por isso que eu não gosto de queimar. Porém, a gente vai fazer aqui o pulo do gato desse brinco, né? Para ele ficar assim, num formato em V. Porque senão ele não fica assim em V, ele fica mole. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modelar. O cachorro do vizinho hoje tá que tá. Modelo. Vejo se tá centralizadinho. E pelo avesso, a gente vai queimar esta parte aqui para ela endurecer. Com muito cuidado. E a chama, a parte azul da chama, a gente vai tentando com a parte azul da chama, assim. A gente vai se aproximando. E a gente vai dando um formato reto. Não precisa encostar a chama no trabalho, tá? Porque pode pegar fogo, é perigoso. Então, a gente vai, olha, só aproximando. Eu não sei se a câmera consegue pegar aqui. Eu acho que não, mas é só se aproximando. Porque ele aquece. E aí, a gente dá o formato do nosso brinco. A gente espera esfriar e vamos para os próximos passos. Olha, que lindo! Agora a gente vai colocar os detalhes do nosso brinco. Com fio de nylon, eu vou pegar aqui mais ou menos uns 30 centímetros de fio. Agora eu vou pegar o fio. Pego primeiro aqui, olha, um cristal.
Passo pelo fio. Seguro bem aqui para ele não escapar. Aí, agora eu vou pegar um canutilho. Passo ele pelo fio. E vou fazer isso aqui 3 vezes. E vai ficar assim. Cristal, canutilho, cristal, canutilho, cristal, canutilho. Agora eu vou equiparar aqui, olha, as 2 pontas. Deixa eu ver se dá pra ver. Assim. As 2 pontas do fio de nylon, porque ele vai ficar no formato triangular, né? Então, eu vou pegar aqui a ponta do lado direito. E vou passá-la aqui pelo primeiro cristal que a gente colocou aqui no fio. E ele vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar a agulha e vou manter sempre segurando esse aqui para ele não escapar. Agora eu vou pegar um dos brincos, vou ver aqui bem o centro do brinco. Aqui. E vou entrar com a agulha um pouquinho para um lado, porque tem o cristal, né? Então, entro aqui. E aí, ele já vai ficar preso. Deixa eu ajeitar ele aqui. É difícil segurar e mostrar, mas vamos lá. Que ele escapa. Ó, tô com ele preso aqui. Então, eu vou entrar novamente aqui do lado. E vou passar o fio aqui pelo cristal. Não dá para passar o fio pelo canutilho com a agulha, porque ele é muito fininho. Então, aqui, o meu trabalho está sendo prender o cristal. Muito bem. Volto lá para trás. E prendo bem o cristal. Aí, eu tenho aqui o outro fiozinho, que é com ele que eu vou ajustar o meu triângulo. Muito bem. Prendi ele aqui. Agora, eu vou por dentro dos pontos aqui. Ó, o meu fio, ele tá aqui. Então, eu vou caminhar com ele aqui por dentro dos pontos. Porque eu preciso chegar lá em cima para poder costurar os outros cristais. Cheguei aqui nesta ponta. Vou entrar com o fio aqui. Por dentro. E vou passá-lo pelo cristal.
Vou ajustando com esse outro fiozinho. Ó, pra ele ficar bem certinho. Aí, eu vou entrar com a agulha aqui, ó, bem aqui, pra ele ter firmeza. Aí, eu passo lá pra trás. Maravilha. Tá ficando assim. Agora, eu viro e vou esconder esse fiozinho aqui, novamente, por entre os pontos. Aí, aqui eu já posso cortar. Depois eu vou queimar, porque eu não quero soltar aqui a minha agulha. Agora, eu vou colocar esse outro fiozinho aqui na agulha. Só que antes, deixa eu colocar aqui, olha, os anéis, eles servem também para isso, ó. Eu vou pegar este fiozinho aqui e vou passá-lo aqui por dentro. Isso é uma forma de fazer, você pode fazer da forma que for mais confortável para você. Eu vou passar aqui este fiozinho por dentro do canutilho, para trazê-lo e ele ficar na mesma altura do cristal. Agora, eu vou colocar o fio na agulha. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Vou entrar, então, com o fio aqui no cristal. Ajusto. Posiciono bem, para ele ficar harmônico. E olha, eu vou colocar a agulha aqui para passar lá para trás e prender o cristal. Muito bem. Então, aí, entro por baixo aqui. E passo novamente o fio pelo cristal. E volto aqui para trás, entrando aqui nesses pontinhos. Ajusto bem e escondo o fio de nylon aqui por trás dos pontos. Corto. E agora, com isqueiro, eu vou queimar essas pontinhas. Faço o ajuste. E ficou assim. Ai, que lindo! Agora, a gente vai colocar aqui o gancho. Então, pego o gancho aqui e com alicate vou abri-lo. Pego aqui a pontinha das correntinhas que a gente fez aqui.
Viro. E fecho. Verifico se tá bem fechadinho. E o nosso brinco tá pronto. Eu vou fazer o outro e já volto para mostrar o resultado final. Estou aqui então com a minha planilha calculadora preço certo e tenho todas as informações necessárias para calcular o valor final da minha peça. Com relação aos materiais, eu utilizei aqui em fios, linha lisa, paguei R$18,90, ela vem com 500 metros ou 189 gramas, e eu utilizei 5 gramas. Eu vou alimentar a planilha aqui, ela já vai fazer o cálculo aqui, após o meu clique. Aqui ela já calculou. Com relação a materiais utilizados de acessórios, eu usei cristais de 5 milímetros, eu utilizei 6, após o meu clique, ela faz o cálculo. Canutilhos de 10 milímetros, eu também utilizei 6, faço o clique e ela faz o cálculo. Eu utilizei gancho anzol, utilizei 2, e ela já faz o cálculo. E aqui eu utilizei fio de nylon. O fio de nylon ele vem com 100 metros, então eu coloquei aqui a quantidade como unitário e eu utilizei 1 metro de fio. Aqui ela já fez o cálculo e aqui está o cálculo total dos acessórios que eu utilizei. Agora vamos ver quanto é a minha mão de obra. Então, eu gastei 30 minutos para fazer o par de brincos. Então, eu vou colocar aqui 0,50, porque é assim que a gente faz o cálculo de 30 minutos. Clico e ela já me entrega o valor da minha hora trabalhada. Muito bem, chegamos aqui então ao cálculo final da nossa peça. Com relação a preço de custo, eu tenho aqui os custos fixos, os variáveis, os custos com materiais, o valor da minha hora trabalhada, que ela tem que estar aqui no valor de custo. Então, a planilha me diz que o custo total da minha peça é de R$ 24,07. Eu aplico 6% porque eu tenho empresa, aplico 30% em média para o meu lucro, e ela me diz que o valor final da minha peça é de R$ 32,79. Eu não posso vender essa peça por um valor menor, dentro da minha realidade. Se eu colocar aqui o valor do frete, suponhamos que eu paguei R$ 15 de frete, então o valor da minha peça com o frete passa a ser R$ 47,73. Se você quer adquirir essa maravilha para facilitar a sua vida, se você quer ter lucro, não prejuízo, e quer ganhar tempo, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Agora, vamos ver a variação de peças que eu fiz do brinco Cianinha. E os nossos brincos ficaram assim. Esse foi o que nós acabamos de fazer. Eu fiz este aqui também, olha, na versão vermelho com dourado. Aqui os canutilhos são douradinhos, o resto igual. E aqui eu utilizei o fio lisa, também grossa, na cor carmim. E esse aqui eu fiz também com a linha lisa grossa, na cor alumínio. Aqui eu coloquei uma pérola arroz, um entremeio de strass, uma argolinha. E aqui eu coloquei com fio de nylon, cristais, 2, 4, 6 cristais de 5 milímetros. Fechei aqui com uma miçanguinha prateada, coloquei uma argola de 5 milímetros e o gancho tipo anzol. E ficou assim. Gente, eu achei que ficou lindo esse modelo de brincos. Achei que ficou super requintado. Se você tiver interesse em se aprimorar na criação de joias de crochê, o link do meu curso está no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial, que você tenha aprendido os segredos das crocheteiras de alto padrão. E a única coisa que eu te peço é que você deixe o seu like, clique no botão hypar se estiver aparecendo por aí, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é super importante para mim. Eu amo responder cada uma de vocês. E você? Qual dos três você vai fazer os três, ou qual deles você vai usar no seu evento maravilhoso?